Graça e paz a todos, amados. Aqui no livro de Números, capítulo 25, fala sobre a adoração Baal-Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Isso foi porque Balaão ele induziu o povo de Israel a se misturar com as mulheres moabitas e assim fazendo Israel pecar. E lá no versículo 6 em diante diz assim, o israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Choravam por quê? Porque o Senhor estava irado com a nação, por causa do pecado da imoralidade sexual. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Então, Deus falou que Finéias, aquele que atravessou os dois com a lança, foi zeloso com o Senhor, porque ele estava ali eliminando aquele mau exemplo do meio do povo de Deus, a imoralidade sexual. Assim como Deus é zeloso com o povo que também não quer. Por isso que Deus lança pragas, por causa do pecado do povo. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Bom, propiciação, o que é propiciação? É um ato de agradar a Deus. Quando o israelita Finéias matou o israelita e foi Finéias? O israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e toda a comunidade chorava por ele. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, foi isso mesmo. Quando Finéias matou o israelita que estava se deitando com a mulher midianita, matando os dois, ele fez propiciação pelo Senhor, porque o Senhor já tinha matado várias pessoas devido ao pecado da imoralidade sexual que Balaão levou o povo de Israel a cometer. Então, mas ali Deus encontrou alguém que entrasse na brecha pelo povo de Israel, que desse bom testemunho, desse bom exemplo, fez propiciação pelo povo de Israel. Assim é o que nós encontramos hoje em dia. Qual o papel do cristão, meus amados? O papel do cristão é fazer como Finéias fez. Lutar contra o pecado, dar bom testemunho, dar bom exemplo, eliminar a contaminação, a praga no meio do povo, eliminar no meio da igreja, a igreja verdadeira de Cristo, o pecado do adultério, da fornicação, sexo antes do casamento, sexo com outra pessoa depois do casamento. Então, todas essas coisas são pecados. Então nós, como cristãos, temos que ir julgar aqueles que se dizem cristãos, mas estão praticando sexo quando está namorando, quando se divorcia e casa com outro, alegando que em caso de abandono, em caso de adultério, em caso de violência pode se casar com outro, isso é mentira. Então nós temos que fazer como Finéias fez, fazer propiciação pelo pecado, agradar ao Senhor. E como é que nós vamos agradar? Enfiando uma lança nas pessoas? Não. A espada é a palavra de Deus, falando a verdade que está na sã doutrina. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.